Bem, crianças, assistiram ao desenho bíblico? Então, hoje vocês conheceram a história de um homem muito temente a Deus na Bíblia, chamado Jó. Jó era um homem muito bondoso, tinha o amor de Deus no coração dele, tinha uma família linda, 10 filhos, tinha muitos animais, muitas propriedades, plantações, ele tinha muito dinheiro e ele ajudava as pessoas com esse dinheiro. E ele orava muito a Deus todos os dias, sabem, crianças? Ele orava até a Deus pedindo perdão se algum filho dele tinha falado alguma coisa errada, tinha pecado. Ele estava sempre conversando com o Senhor. Mas apesar de ter essa vida tão certinha na presença de Deus, aconteceu que Jó passou por um momento muito difícil na sua vida. De repente, de um dia para o outro, começaram a acontecer tragédias. Um funcionário veio e falou que todos os animais haviam morrido. Depois outro veio e disse que as propriedades dele haviam queimado, tudo estava destruído. Aí veio alguém e disse que todos os filhos dele haviam sido mortos. Olhem, crianças, que coisa trágica. E cada vez que Jó ouvia isso, ele ficava assustado, mas ele se controlava. E por fim, quando ele soube de todas as desgraças que haviam acontecido, ele rasgou a sua roupa, ele raspou o seu cabelo, se cobriu com um pano de saco, né, para mostrar como ele estava triste. E ele orou. E sabem o que ele disse naquela oração? Ele disse: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Crianças, ele louvou a Deus. Ele fez um tipo de oração que Deus gosta muito, que é a oração de louvor, de adoração, para a gente dizer a Deus, dar glória a Deus, porque tudo é dele. Então, quando Jó perdeu os seus bens e a sua família, ele reconheceu que ele só tinha perdido porque Deus tinha dado. E mais à frente, a história continua, porque ele ficou doente, como vocês viram, ele ficou com lepra, aquilo doía muito, aquilo coçava, aquilo queimava, feridas pelo seu corpo todo, e Jó fez mais orações, e dessa vez ele orou suplicando, a oração de súplica, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso de ti, a minha vida está em suas mãos. Tem hora que a gente faz essa oração, deve fazer essa oração, suplicar a Deus por um milagre, suplicar a Deus para aliviar a dor, a tristeza. E ele continuou orando, até que de repente ele fez uma outra oração, uma oração de arrependimento, uma oração em que ele pediu perdão. Senhor, se eu falei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa errada, Senhor, me perdoa. Eu posso ter falado coisas que não eram boas, ter feito coisas. E também é uma oração que a gente deve fazer de arrependimento, de confessar os nossos erros para Deus, não é verdade? E foi aí que Deus falou com Jó. Falou: Jó, eu estou ouvindo as suas orações, eu estou no controle de tudo, pode deixar que eu estou cuidando de tudo. E falou para ele: eu quero que você faça mais uma oração. Você vai interceder pelos seus amigos, porque Jó recebeu a visita de uns amigos e esses amigos foram lá ver Jó doente, foram visitá-lo, mas falaram coisas sobre Deus que não eram certas, que Deus não gostou. Então Deus falou: Jó, ora por eles, interceda por eles. É outro tipo de oração, é a oração em que a gente ora por alguém, é a intercessão, é uma oração que Deus gosta que a gente faça. E assim Jó fez, mesmo com dor, mesmo doente, ele orou pelos seus amigos, para que Deus pudesse perdoá-los, para que Deus pudesse livrá-los do mal, de falar aquelas coisas erradas. E sabem o que aconteceu? Depois que terminou aquela oração, Deus curou Jó. É verdade, Deus curou Jó e todas as coisas que ele perdeu, Deus deu a ele de volta. As propriedades, os animais, os funcionários e os filhos. Toda a vida de Jó foi restituída, tudo que ele tinha, porque Deus viu que o coração dele era bom, que ele era um homem que gostava de orar e Deus ouviu as suas orações. Então, crianças, continuem orando, cresçam, amando a Deus e falando com Ele, buscando a Deus em oração. Com certeza Deus vai falar grandes coisas com vocês. Vamos então terminar orando? Senhor, nós te agradecemos
pela história que nós conhecemos hoje de um homem, ó Deus, que te buscou diariamente em oração e mesmo passando por dificuldades, o Senhor o livrou da morte, o Senhor curou a sua doença, o Senhor deu a ele de volta tudo o que ele perdeu, porque, ó Deus, o Senhor quer que a gente esteja sempre em comunhão contigo através da oração. Que essa história, que esse ensinamento fique guardado no coração das nossas crianças, ó Deus, que elas venham sempre a te buscar através da oração. Guarda cada uma de todo mal, abençoa nos seus lares, com as suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, façam as suas atividades de hoje e continuem orando e buscando a Deus. Uma ótima semana. Deus abençoe cada uma.